Sejam bem-vindos ao canal Juntinho com a Cacá. E neste vídeo quero eu aqui contar para vocês uma experiência que eu tive no dia 3 de janeiro de 2024. Pois bem, naquela noite do dia 23, estava eu tentando dormir, mas não conseguia dormir, gente. Eu tinha perdido completamente o sono. E eu confesso para vocês que eu passei a noite inteira acordada. Durante toda a experiência que eu tive, foi toda ela acordada, lúcida. 100% lúcida, 100% acordada. Não dormi em momento algum nessas experiências que eu tive para falar, eu dormi, eu estava dormindo. Não. Eu fiquei o tempo inteiro acordada e lúcida. Tive 2 saídas do corpo. Todas as 2 saídas foi 100% lúcidas e 100% acordada. Todas as 2 voltas para o meu corpo também foi 100% lúcidas e 100% acordada. Então, a partir do primeiro momento, do primeiro episódio, da primeira parte da experiência, que eu já saí do meu corpo, eu já saí acordada e lúcida. Passei pela experiência, retornei lúcida e acordada, tudo ao mesmo tempo, né? Na segunda experiência, eu saí novamente acordada e lúcida, sem dormir, sem nada, acordada. Passei por toda a experiência que eu tive que passar, retornei para o meu corpo, lúcida 100% e 100% acordada, é tanto que eu fui retornando e sentando ao mesmo tempo na cama e anotando tudo no caderno, toda a experiência que eu passei durante aquela noite. Pois bem, já que eu esclareci que eu estava 100% lúcida e 100% acordada, vou começar a entrar na experiência que eu tive. E estava eu no meu quarto, me aprontando para deitar, mas sem sono, né? Não dormi durante a noite inteira. Deitei na minha cama e quando eu fecho os meus olhos, eu acordada fecho os meus olhos e começo a contemplar uma criatura dentro do meu quarto, em pé, aos pés da minha cama, me observando. Essa criatura, o formato do corpo daquela criatura tinha o formato de um corpo humano, o corpo de um homem, só que não era humano, gente. Eu falo criatura por quê? Porque aquela criatura, toda a estrutura do corpo daquela criatura era toda de ferro. Toda de ferro. E essa criatura andava e falava. Então aquela criatura estava na minha frente, aos pés da minha cama, de frente para mim, me observando, e eu deitada na cama, acordada, de olhos fechados, mas a minha visão abriu. Eu estava de olhos fechados, mas eu estava enxergando aquela criatura literalmente na minha frente. E essa criatura começou a andar em volta da lateral da minha cama e chegou até a cabeceira da minha cama. E nisso que ele chega na cabeceira da minha cama, ele aproxima a cabeça dele, o rosto dele, do meu rosto. Ele começa a aproximar e fica menos de um palmo de distância, o rosto dele do meu. Aí ele já fica cara a cara, frente a frente, rosto a rosto comigo. E nesse momento ele me faz uma pergunta. Ele fala assim para mim: não é? E eu, na minha mente, pensando assim: não é o que essa criatura está me perguntando?
O que ele quer dizer com essa pergunta? Não entendi nada. Mas aquela pergunta tinha um fundamento muito maior do que eu pensava. Não entendi ali, naquela hora que ele me fez a pergunta. Mas no decorrer da experiência, aquela pergunta que aquela criatura me fez era a resposta de algo que eu tinha pedido para aquele ser que sempre me acompanha nas experiências. Eu tinha pedido para aquele ser me esclarecer algo sobre uma experiência que eu tive tempos atrás em uma outra dimensão em que eu estava. Então, há vários dias atrás eu venho pedindo esse ser para me esclarecer o episódio que eu vivi naquela experiência tempos atrás, que eu fiquei assim com a pergunta na minha mente e queria que ele me esclarecesse, né, a situação que eu passei naquela experiência que eu tive tempos atrás. Então era uma coisa pessoal minha que eu pedi para aquele ser e eu converso com esse ser. Ele sempre me acompanha em quase todas as experiências que eu tenho. Ele está presente comigo, me acompanhando, me auxiliando. Ele já se apresentou para mim na forma do meu filho. Já se apresentou para mim na forma real que ele é, né? E ele também já falou o nome dele para mim. Só que eu não posso revelar para vocês o nome dele. Isso vai ficar comigo até o dia que eu der o último suspiro. Eu não posso revelar o nome dele para ninguém. Então, aquela pergunta que aquela criatura me fez, eu não entendi na hora o que ele estava querendo dizer com aquela pergunta para mim. Mas no decorrer daquela experiência que eu tive naquela noite do dia 3, por algum momento, naquela experiência que eu tive, teve um episódio em que foi me esclarecido o que eu pedi para esse ser me esclarecer, a questão que eu queria, que eu precisava de esclarecimento sobre o que eu passei na experiência passada que eu tive em outras datas, em outras épocas da minha vida, né? Então, há vários dias que eu venho pedindo esse ser maravilhoso que sempre me acompanha, com essa voz maravilhosa, que ele sempre fala comigo, uma voz de autoridade, mas mais de amor. Não é uma voz autoritária, uma voz de autoridade, mas uma voz meiga e suave e amorosa ao mesmo tempo. É uma coisa linda que não dá nem para explicar. É uma voz maravilhosa que tem autoridade, mas fala com a gente de uma forma com muito amor, sabe? É coisa linda, é coisa maravilhosa. Então eu converso com ele. Eu sempre converso com ele na mente, né? Eu tô aqui em casa, eu tô falando com ele na mente, porque eu sei que ele me acompanha o tempo todo, eu sei que ele me escuta o tempo todo, eu sei que ele me acompanha o meu dia a dia o tempo inteiro, só que eu não vejo ele o tempo inteiro, né? Eu vejo ele em algumas ocasiões, já vi ele dentro de casa, já vi ele nitidamente assim, cara a cara, dentro de casa, comigo, do meu lado. Já vi em experiências, em várias experiências que eu tenho, ele está lá me acompanhando. E o que ele me esclareceu foi bem assim aproveitoso, porque eu obtive o esclarecimento que eu precisava. Não tenho mais dúvida de nada do que eu passei há tempos atrás, na experiência que eu tive em outra dimensão. Então, a pergunta daquela criatura foi a resposta que eu obtive durante a experiência que eu tive.
eu pude perceber no momento que abriu uma lacuna nessa experiência que eu tive dia 3, parece que foi aberta uma lacuna e eu vivenciei tudo que eu tinha vivenciado na experiência que eu pedi um esclarecimento. Eu vivenciei de novo a experiência, nessa experiência que eu tive do dia 3 de janeiro. Eu vivenciei, mas contudo se esclarecendo, assim na minha frente, eu vivendo e passando por tudo. É tanto que Deus e esse ser não me deixou dormir. Eu tive que passar por essa experiência 100% lúcida, 100% acordada, para mim não ter mais nenhuma dúvida, para que tudo fosse esclarecido, sem sombra de dúvida nenhuma para mim, para que eu entendesse definitivamente a situação que foi me passada. É lindo demais, gente. Deus trabalha no oculto. Deus é um mistério tão lindo. Ele fala com a gente através de um objeto, através de uma criança, através de uma pessoa que a gente nem conhece, ele está falando com a gente. Através de um animal, ele fala com a gente. Até no silêncio Deus fala com a gente. E eu sem entender aquela pergunta daquela criatura naquele momento. Mas eu tive que passar por essa experiência 100% lúcida, 100% acordada e durante a noite inteira. Para mim, não ter mais sombra de dúvida nenhuma em relação ao esclarecimento que foi me passado da questão que eu pedi para ter um esclarecimento para mim. Só que eu não vou revelar aqui a situação que eu pedi para ser esclarecida, porque é uma questão pessoal minha. Foi a experiência que eu tive em outra dimensão, tudo muito espiritual, tudo bem assim, sobrenatural. Muitos não vão entender se eu for pôr em pratos limpos aqui. Isso foi uma coisa pessoal minha, uma pergunta pessoal minha. E um esclarecimento pessoal que eu queria. Então eu obtive esse esclarecimento e eu fiquei maravilhada de ter essa resposta, né? Então, voltando à experiência novamente, aquela criatura me fez aquela pergunta e no momento que ela me faz essa pergunta, eu já abro os meus olhos e sento na cama e aquela visão daquela criatura já desaparece da minha frente, porque enquanto eu estava de olhos fechados, eu estava vendo, né? No momento que eu abro os meus olhos carnais, que eu estava acordada, né? Aquela figura já desaparece da minha frente e eu já pego o caderno e já anoto tudo, porque o meu caderninho e a minha canetinha já fica do meu lado, no meu criado, já pronto para ser usado no momento certo, na hora certa e no dia certo. Porque não é todos os dias que isso acontece comigo. Não é na hora que eu quero, não é no dia que eu quero que acontece esse tipo de experiência. Não. Ela simplesmente acontece no dia que Deus quer, da forma que Deus quer e no momento que Deus quer. Pois bem, depois que eu faço as anotações da experiência com aquela criatura, né? Eu olho as horas no relógio, 2h27 da manhã. E nisso eu deito de novo. Eu deito novamente na cama, fecho os meus olhos. E nesse momento que eu deito, no exato momento que eu deito e fecho os meus olhos, eu já começo a sentir o meu corpo todo pesado. Eu já não consigo mais, perco todos os movimentos do meu corpo, não consigo movimentar nenhuma parte do meu corpo mais e começo a lutar comigo mesma para tentar mover, para tentar mexer, para tentar abrir os olhos, mas eu não conseguia, gente. Eu perdi todos os movimentos, o corpo estava pesado, sentia o corpo pesado. E nesse intervalo, eu começo a sentir uma força tentando arrancar o meu espírito do meu corpo. E eu lutava com essa força, com aquela energia.
Era uma energia, uma força que tentava puxar, tentava descolar o meu espírito do meu corpo, e eu lutava com aquela força, e em meio àquela luta toda, o meu espírito, eu já sentia ele saindo do meu corpo, e eu já me encontrei em pé no meu quarto do lado da minha cama, em espírito. E nesse momento eu comecei a contemplar o meu quarto, e no momento que eu contemplo o meu quarto, eu começo a ver uma outra dimensão se apareando com o ambiente do meu quarto. Era como se estivessem duas dimensões ao mesmo tempo, entre o meu quarto e uma outra dimensão. E nesse momento, começa a aparecer vários seres, muitos seres. O meu quarto enche desses seres, mas em forma humana. Eles tinham forma humana, mas não eram humanos, gente. Eram seres em forma humana, mas eles eram maus. Eles eram maus porque eles tentavam me atacar. E eu lutava com eles mentalmente. Eu lutava com eles dentro do meu quarto, entre duas dimensões, entre o meu quarto e uma outra dimensão. E eu lutava com eles. E por algum momento eu percebi meu esposo na cama do lado do meu corpo físico, ele conversando com o meu corpo físico. E eu escutava ele falar, só que eu não entendia o que ele estava falando. E no momento que ele falava e que eu não entendia, mentalmente eu pedia para ele perguntar de novo, porque eu não estava entendendo o que ele estava falando. Eu falava assim para ele: eu estou escutando o que você está falando, mas eu não estou conseguindo entender. Repete para mim. Só que ele não conseguia me ouvir, porque eu estava fora do meu corpo, estava em espírito e falando mentalmente com ele. E ele tentando conversar comigo, achando que eu estava acordada, não sabendo ele que eu estava passando fora do meu corpo, dentro daquele quarto, né? Então, ele percebeu que eu não estava acordada e virou para o outro lado da cama e foi dormir. E nesse momento que ele vira para o outro lado, eu retorno novamente para o meu corpo. Eu sinto eu voltando novamente para o meu corpo. E no momento que eu volto para o meu corpo, eu já sinto o peso do meu corpo, porque eu não consigo movimentar. Eu fico sem movimento novamente. Não consigo movimentar nenhuma parte do meu corpo, já sinto o peso do corpo e não consigo me mover. E aí já vem aquela força novamente, aquela energia tentando tirar o meu espírito do meu corpo novamente, e eu começo a lutar com aquela força para não sair do meu corpo. E aquela força puxando o meu espírito do meu corpo, e eu tentando ficar dentro do corpo, e a força tentando puxar, e nessa luta toda eu me cansei demais. Eu percebi que eu não ia ter força mais para lutar com aquilo, com aquela força. Eu não tinha mais força para lutar, para tentar ficar no corpo. Aí eu me entreguei. Me entreguei. Falei: Senhor, eu estou na mão do Senhor. Meu Deus, eu estou em tuas mãos. Me ajuda. Falei mentalmente, né? Falei com o Senhor: me ajuda, eu estou na mão do Senhor. E nesse momento que eu falei isso, que eu me entreguei, rapidamente eu me vi saindo do meu corpo. E novamente eu já estava em pé do lado da minha cama. Observo o meu quarto. E nesse momento eu vejo a outra dimensão se aparelhar no meu quarto novamente. Uma dimensão, né, aparelhando com o ambiente do meu quarto novamente. E essa dimensão sobe para o alto comigo, começa a subir comigo para o alto, me leva, vai me levando, e me leva para um outro local. E nisso eu já apareço em outro local, uma estrada de chão. Mais à frente tinha um terraço de uma casa. Vou tentar descrever esse terraço. À frente do terraço tinha um portão.
E nas laterais da parede desse terraço, não era a parede inteira, era metade da parede, era tipo um muro. Metade da parede, meia parede, meio muro. E cá de fora, eu via lá dentro um ser na forma humana do meu filho. Eu sabia que não era meu filho, mas aquele ser estava na forma humana do meu filho. E eu fiquei preocupada com aquilo. E no momento e esse ser, ele estava escorado nessa parede. Ele estava com os braços apoiados nesse meio muro dessa parede, olhando para fora, como se estivesse olhando longe. E eu me preocupei com aquilo, que ele tinha tomado a forma humana do meu filho. E eu, nesse momento, eu flutuei, porque nessa dimensão onde eu estava, eu não andava, eu flutuava, eu voei flutuando para dentro daquele terraço. E no momento que eu entro naquele terraço, eu já me deparo com vários seres daqueles que estavam no meu quarto em forma humana. Mas tinha muito, mas muito, estava cheio daqueles seres ali dentro. E nesse momento, eles me perguntam: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Mas num tom agressivo. Só que eu não respondi nada para eles. E nesse momento eu já fui em direção daquele ser que estava na forma humana do meu filho, só que ele já não estava mais escorado na parede. Ele estava sentado, encostado na parede. Ele estava encostado na parede, sentado. E nesse momento eu fui em direção a ele. E no momento que eu cheguei perto dele, ele já não estava com a forma humana do meu filho mais. Ele estava com a forma de uma outra pessoa, um outro rapaz. Só que eu percebi também que ele tomou a forma humana do meu filho para chamar minha atenção para me entrar ali dentro. E nisso eu percebi que ele estava fazendo algo errado ali. Ele estava fumando um certo tipo de droga. Eu não sei que droga era aquela que ele estava usando, mas ele estava usando uma droga ali, fumando uma droga ali. E nesse momento eu comecei a brigar com ele, a discutir, falar as coisas com ele, tipo chamando a atenção dele. Só que ele não era como os outros seres maus que estavam ali dentro. Ele não era mau, assim, em questão de querer me atacar, como aqueles outros seres. Ele ficava recuado no canto dele ali, sentado, encostado na parede, usando aquela droga. E eu chamando a atenção dele. Esse ambiente aqui não é bom. Você não pode ficar nesse ambiente. Porque ele não era igual, ele ficava separado deles, mas no canto dele, fazendo aquela coisa errada ali, usando aquela droga. Mas ele não me atacava, ele não era mal igual aqueles outros. E eu falando para ele: sai desse ambiente, sai dessa vida, sai dessa situação, sai desse lugar. E um daqueles seres, porque aqueles seres todos que estavam ali dentro, eles estavam parados, me observando, me assistindo, chamar a atenção daquele outro ser, que eu estava conversando com ele. E nisso, um daqueles seres que estavam no meio daqueles maldosos lá, que queria me atacar, um deles vieram me atacar, veio para cima de mim para me atacar. E no momento que ele veio para cima de mim me atacar, eu lutei com ele. Eu lutei com ele, mas lutei com todas as forças que eu tinha. E eu machuquei ele muito. Eu lutava com ele. Eu lutava mentalmente com ele. Mas eu machuquei ele muito. Ele não estava aguentando lutar comigo. Eu machuquei ele muito. Muito, mas muito mesmo. E em alguns momentos que eu lutava com ele, porque ele chegou bem próximo de mim, em alguns instantes, às vezes, sem querer, eu encostava nele. E quando eu encostava nele, eu sentia que ele sugava a minha energia de uma certa forma. Eu ficava fraca. Eu sentia muita fraqueza quando eu encostava nele.
Eu encostava sem querer, porque ele estava muito próximo de mim, e às vezes eu erguia o braço em direção a ele e saía. Quando eu erguia os braços em direção a ele, saía uma energia da minha mão que atingia ele, e ele ficava todo machucado. Só que às vezes eu encostava nele sem querer e ele sugava a minha energia. No momento não podia encostar, era encostar e eu sentia fraqueza, porque eu sentia a minha energia sendo transferida para ele, porque ele sugava a minha energia. Parece uma coisa automática, só de encostar, ele já sugava a minha energia. E aí eu já fiquei esperta, sem encostar nele mais e sem deixar ele me encostar, eu só ergui o braço assim, pro lado dele, e atingia ele com aquela energia. E ele ficou todo machucado mesmo. E dois daqueles seres, um masculino e um feminino, um homem e uma mulher, veio em direção para me atacar, porque se condoeu por aquele ser que era amiguinho deles, né? Que eu tinha machucado bastante, eles vieram tentar me atacar também. E no momento que eles vieram para me atacar, eu ergui o braço em direção a eles e da minha mão saía uma energia e eles recuavam para trás. Eles não aguentavam e eles não aguentavam chegar perto de mim. E nesse momento, eu olhei novamente para aquele ser que tomava a forma do meu filho. Ele tinha tomado novamente a forma do meu filho. Voltei lá nele, quando eu chego perto dele, ele já não estava mais na forma humana do meu filho. E aí eu falei algo com ele, novamente do ambiente, que ele tinha que sair dali, né? E ele já depois não tomou mais a forma do meu filho, ficou na forma dele mesmo. E nisso, aqueles seres todos que estavam ali me assistindo conversar com aquele rapaz, eles se juntaram tudo para tentar me atacar, todos eles de uma vez. E nisso que eles juntaram para me atacar, eu orei a Deus nesse momento, na minha mente, que era tudo mental. Não tinha fala assim, de boca, igual eu estou falando aqui nesse momento. Era tudo mental. E eu falei mentalmente com o Senhor: meu Deus, Jesus, me ajuda, me fortalece, me dê forças para lutar com esses seres. E no momento que eu falei isso, eu senti uma força tão grande em me tomar, uma energia tão grande em me tomar, que eu voei para cima com tudo. Eu voei com toda a força. Eu senti um vigor, uma força, uma energia tão grande que eu voei para cima e só ergui minhas duas mãos assim para o lado daqueles seres em forma de pessoas que estavam se juntando, todos eles para me atacar. Eu só ergui minhas mãos assim e eles recuaram, todos eles recuaram para trás e caíram e recuaram e não teve forças para lutar comigo. E nesse momento eu já voei, já flutuei voando, saindo daquele terraço e fui parar lá fora de novo, naquele terreno que era uma estrada de terra, chão de terra. E na hora que eu fui para fora, tinha mais daqueles seres maldosos em forma humana lá fora. E eu lutava com eles, erguendo minhas mãos em direção a eles, e eles recuavam, eles eram atingidos, né, com aquela força, com aquela energia que saía das minhas mãos. Eu sentia, eu não via a energia saindo das minhas mãos, mas eu sentia a energia saindo das minhas mãos e atingindo eles, e eles ficavam machucados, eles recuavam e não aguentavam lutar comigo. E nesse momento eu já me virei, fiz o retorno para voltar em direção àquele terraço, mas quando eu fui voltar em direção àquele terraço, na lateral daquele terraço, eu pude contemplar o meu terraço do lado daquele terraço, o terraço da minha casa. Aí eu já contemplei o terraço da minha casa do lado daquele terraço. E no momento que eu contemplei
o meu terraço, no momento que eu contemplei o meu terraço, o terraço da minha casa, que eu só via o meu terraço nesse momento. Eu via o meu terraço e eu não voei, eu não flutuei para o meu terraço. No momento que eu olhei, eu só olhei para o meu terraço e eu já estava no portão do meu terraço. Não precisou de eu flutuar e nem voar. No momento que eu só olhei para o meu portão, eu só pensei em estar lá e eu já estava no portão do meu terraço. E no portão do meu terraço, tava diferente. Tinha algumas coisas diferentes, mas era a minha casa, era o meu terraço, era o terraço da minha casa. E nesse momento eu percebi que no portão da minha casa tinha uma tela, uma espécie de tela em forma de uma cerca, mas não era uma cerca, era uma tela, e ao mesmo tempo que eu via tudo por dentro, gente. Eu via, não sei explicar, mas ao mesmo tempo que eu via aquela tela por fora, assim, do portão do meu terraço, eu já vi o portão do meu terraço e eu já via também um elevador depois do portão do meu terraço. Eu vi um elevador todo de inox. Tinha um elevador todo de inox, mas no meu terraço não tem elevador, né, gente? Mas tinha esse elevador ali no meu terraço. E nisso, eu como é que eu posso falar? Eu passei, eu atravessei aquela tela com o meu portão e atravessei a porta daquele elevador. Eu atravessei tudo ao mesmo tempo, como se atravessa uma parede, sabe? Eu atravessei como se estivesse atravessando uma parede. Eu atravessei, eu senti o momento que eu estava atravessando. Eu senti. Não sei explicar, mas eu senti. Eu senti aquele corpo que eu estava com ele, eu senti ele atravessando a tela com o portão, com aquele elevador e tudo mais. E nesse momento que eu atravessei para dentro desse elevador, eu já deparei com a parede da minha casa, já fui atravessando paredes e concretos e atravessando todas as paredes possíveis da minha casa. E no momento que eu atravessava as paredes da minha casa, eu atravessei tudo ao mesmo tempo, gente. Parede, teto e tudo mais, porque a minha casa, ela é de 3 andares. E o meu quarto fica no 2º andar. Só que eu não fui parar no meu quarto. Eu atravessei os tetos da casa toda. Eu fui atravessando tudo, todas as paredes, todos os tetos, e fui parar no último andar da minha casa, fui parar lá embaixo, no último andar e do lado de fora da minha casa. E no momento que eu vi que eu fui parar do lado de fora da minha casa, lá no térreo, do lado de fora, eu falei, não, eu vou entrar de novo e vou lá para o 2º andar, para o meu quarto, né? Só que no momento que eu pensei em fazer isso, que eu ia atravessar de novo a parede para entrar na minha casa, eu senti caindo, como se eu estivesse caindo por um despenhadeiro. Eu me senti caindo. E no momento que eu senti caindo, eu já comecei a sentir eu de volta para o meu corpo. No momento que eu senti caindo, eu já estava voltando para o meu corpo. Eu senti a volta do meu corpo, como se eu estivesse vestindo, como se eu estivesse entrando dentro de uma roupa, mas de uma forma mais densa. E eu me senti entrando de cima para baixo, ou seja, a partir da cabeça para baixo.
Era como se eu tivesse entrando dentro de uma roupa, mas de uma forma mais densa, porque era o meu corpo físico, né, gente? E isso tudo aconteceu em todo tempo, em todo momento, eu 100% lúcida, 100% acordada, literalmente acordada, literalmente lúcida. E eu voltei para o meu corpo já completamente lúcida, já sentando na cama e anotando tudo o que me aconteceu nessa experiência. E durante a experiência que eu tive, eu pude contemplar, né, a resposta que esses dias atrás eu sempre estava pedindo, o ser que me auxilia sempre nessas experiências, eu sempre pedindo a ele para me esclarecer algo que eu queria, que eu precisava desse esclarecimento de uma experiência que eu passei em uma outra data, em uma outra dimensão. E eu obtive essa resposta vivenciando tudo que eu vivenciei na outra experiência passada. Só que vivenciando literalmente e lucidamente acordada, 100% lúcida e acordada. Que coisa maravilhosa. Foi uma experiência e tanto. Não vou esquecer dessa experiência, gente. Foi real, foi surreal, foi real demais. Foi literalmente real. Coisa magnífica. E o melhor de tudo é que eu tive o esclarecimento que eu tanto estava pedindo para aquele ser. Para esse ser que me acompanha, que eu não posso falar o nome dele, gente. Eu queria tanto falar o nome dele. Eu tenho tanta vontade de falar, mas eu não posso falar. E também queria muito falar para vocês o esclarecimento que eu pedi, que eu tive nessa experiência. Só que eu não posso falar também, porque muitos não vão entender, porque é coisa profunda, é coisa espiritual, né? É uma coisa sobrenatural. É uma coisa que não é palpável. É muito sobrenatural. E é muito difícil para quem está de fora entender. E para mim explicar também é muito difícil. É muito complicado eu explicar essa situação. Até para mim falar aqui, igual eu estou contando, estou relatando a experiência para vocês, é difícil. É difícil. Tem hora que eu tropeço nas palavras, tem hora que é difícil achar uma palavra que se encaixa naquilo que a gente vê, naquilo que a gente passa. É difícil, gente. Eu conto aqui, mas vocês não têm noção da dificuldade que eu tenho de expressar essa experiência, porque é difícil para falar. É difícil para falar. Mas não é impossível, né? Porque eu acabei de relatar, né? Graças a Deus. Essa foi a experiência, gente. Espero que quem estiver ouvindo, quem ouvir, quem assistir essa experiência que eu estou contando, né? Que tire um bom proveito dessa experiência, né? De alguma forma tenha um bom proveito, né? Dessa experiência. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.